Olá, pessoal. Meu nome é Wes Viana. Eu sou pesquisador e mestrando em artes pela Universidade Federal do Ceará. E eu estou aqui para falar algumas relações entre fabulação, memória e arte a partir da artista Geviana. Geviana é uma artista maranhense, sapatona, nascida em Alcântara e residente em São Luís. É graduada em artes visuais pela Universidade Federal do Maranhão. Mesmo antes de iniciar sua vida acadêmica, G já circulava na cena artística por meio de intervenções urbanas, pichações e performances. Também produz fotografias, fotomontagens e lambes, com os quais intervém na paisagem urbana, utilizando os muros das ruas e as paredes das casas como suporte para algumas obras. Geviana reconfigura várias histórias brasileiras, entre elas a ancestralidade e a atualidade do povo Anapuru-Muipurá. Em sua produção artística, ela utiliza a montagem como método para escavar imagens do passado e fabular memória do futuro. Geviana evidencia a presença indígena em contextos contemporâneos, e a busca por essa ancestralidade vem norteando a sua trajetória na arte contemporânea brasileira. Esse processo de retomada está ligado à história de luta e resistência pela preservação da cultura de diferentes movimentos sociais diante dos efeitos do colonialismo no Brasil. A memória sobre o colonialismo está arquivada em inúmeros documentos históricos, entre eles pinturas, fotografias, desenhos, obras de arte em geral, que inventariam o imaginário colonial brasileiro. Feitas por artistas estrangeiros que visitavam e moravam no Brasil durante algum tempo, essas imagens comumente tematizam o país sob o olhar do colonizador. Algumas das mais famosas imagens do colonialismo no Brasil representam a violência historicamente determinada pela corte e pelas elites até o século XIX. Essas imagens fazem parte de uma memória histórica que ainda hoje circula no imaginário brasileiro contemporâneo. Da modernidade, emergiu uma subjetividade dominada pelas luzes. Essa subjetividade traz diversos prejuízos a LGBTQIAPN+, mulheres, negros, indígenas, como a exclusão histórica, a estigmatização e a discriminação. Além disso, esse pensamento dominante também oculta que muitas ações lidas como neutras perpetuam esses prejuízos, porque reforçam as estruturas de poder das desigualdades de raça, gênero e sexualidade. Essas violências ainda são um fator histórico que determinam a construção simbólica de estereótipos sobre as minorias. É nesse imaginário visual racista que Geviana intervém com o seu trabalho. A partir do questionamento de quais imagens deixar para gerações futuras, Geviana opera uma remontagem do tempo histórico, isto é, uma revisão crítica da memória histórica e colonial do Brasil. Ela não reencena o passado histórico com novos discursos de poder no presente. Em vez disso, ela monta histórias de alegria, fartura e felicidade que reverberam no cotidiano de famílias maranhenses. Geviana fabula essas histórias em seus lambes, relacionando suas memórias de infância com a ancestralidade indígena na Purumuipurá e com a cultura do povo maranhense. Para estudar a remontagem no tempo histórico na obra de Geviana, decidimos cartografar a imagem da qual faz parte o lambe colado numa das paredes externas da residência de Dona Rosa, no Maranhão. A imagem é uma das 6 peças que compõem a série de colagens digitais Atualizações Traumáticas de Debré. Comecemos então pelo título, que faz referência a Jean-Baptiste Debré, um pintor francês que integrou a missão artística francesa ao Brasil em 1816. Durante o período em que permaneceu no país, Debré documentou práticas do cotidiano brasileiro durante o período colonial, como cenas de rua, interior das casas, comércio local, paisagem urbana, etc. As imagens documentadas por Debré evidenciam a contradição entre a suposta independência do Brasil, em 1822, e a sobrevida do colonialismo, que deixavam evidente a dependência política e econômica da escravidão. E mesmo 200 anos após a independência do Brasil, revisitar a memória histórica ainda é uma experiência traumática para pessoas racializadas não brancas, pois esses documentos reencenam a violência que se apoderou dos corpos dessas pessoas no passado para determinar suas existências enquanto minorias no tempo presente. Nesse sentido, o título da série sinaliza a relação entre um imaginário colonial, racista e traumático que atravessa as imagens de Jean-Baptiste Debré.
Em sua poética, Geviana subtrai das imagens de Debré as formas simbólicas de violência, como o pelourinho, as cordas, o açoite, os guardas, os grilhões, etc. E ela utiliza a montagem como método para atualizar esses espaços fissurados com novas histórias. Na obra Levantamento do Mastro, Geviana transforma o pelourinho em um mastro enfeitado por frutas e outras iguarias. E a pessoa que era açoitada em Debré agora coloca uma flor amarela nesse mastro. Fabulação e memória se encontram na poética de Geviana a partir de um deslocamento do trauma para a cura. Desse modo, a artista transforma o cotidiano de violência do Brasil em um dia de celebração da festa do Divino Espírito Santo. A Festa do Divino é uma comemoração religiosa que acontece em diferentes terreiros do país. No Maranhão, uma das figuras simbólicas de grande destaque na cerimônia são as caixeiras, guardiãs da tradição que circulam pelas ruas das cidades cantando e comandando os rituais da festa. Em Levantamento do Mastro, verificamos a presença de uma caixeira e de um saxofonista à esquerda da imagem. Outras intervenções podem ser verificadas nessa obra. A pessoa na imagem de Debré que segurava um açoite, em Geviana, segura a bandeira real da festa do Divino Espírito Santo. Os símbolos da festa aparecem nessa bandeira vermelha, que são a coroa do divino, o pombo e a salva. Calçar os pés historicamente descalços é mais uma intervenção. Até o século XIX, calçado era um objeto de distinção social. Sua posse indicava um status de civilidade e sua ausência tornava visível a escravidão e a vulnerabilidade social determinada por questões de raça, gênero e classe. Por isso, nas litogravuras de Debré, as pessoas negras estão descalças. Mas quando Geviana utiliza a fotomontagem para redistribuir a posição dos corpos negros, ela também calça os pés das pessoas. Mas de onde vieram os calçados? Vieram de uma sapataria pintada por Debré. Esse estabelecimento existe para a manutenção do poder de um senhor branco, o sapateiro no centro da imagem. Ele utiliza uma palmatória para golpear a mão de uma pessoa negra retinta, ajoelhada à sua esquerda. Na ponta esquerda da imagem, uma mulher negra de pele clara espia a cena enquanto amamenta um recém-nascido branco. À direita do sapateiro, mais duas pessoas negras retintas estão sentadas trabalhando. Uma delas espia a cena de violência. Geviana transforma a antiga sapataria em uma quitanda da cura, que funciona desde 1836. Nessa loja de ervas, uma mulher preta está sentada no centro da imagem, fumando um cachimbo, enquanto ensina aos filhos e sobrinhos o saber medicinal das ervas. A mulher preta que aparece no centro da loja de ervas é a rainha Ndaté Yala, uma das mulheres mais poderosas da história de Senegal no século XIX. Coroada líder de Wolo, um dos quatro reinos de Jolof, hoje Senegal, Ndaté Yala assumiu o trono após a morte de sua irmã, vítima da invasão dos franceses. Algum tempo depois, ela se opôs às autoridades francesas que exigiam controle sobre a passagem de gado até o Wolo, e diante dessa afronta, reivindica pacificamente a sua soberania, mas é vista pelos colonizadores franceses como inimiga. A rainha Idateia é uma figura histórica de luta e resistência contra a colonização de Senegal. A partir de um encontro entre fabulação, memória e montagem, a série Atualizações Traumáticas de Debré cria um abalo na história da arte brasileira. Respondendo a um contexto de sobrevivência do colonialismo no Brasil, Geviana produz uma remontagem de imagens históricas, atualizando essas imagens com histórias de fartura e felicidade. Além de uma revisão crítica da memória colonial, a artista também constrói uma paisagem social e afetiva com a multiplicidade de vida no Maranhão. Fabulando um tempo sobrevivente, Geviana antecipa o futuro pela imagem.